Seja bem-vindo mais uma vez e agora vamos à segunda parte dessa importante entrevista com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, falando sobre o mercado do leite. Seria um momento de uma efetiva participação do próprio Ministério da Agricultura, não sei, né, de dar um amparo maior, abrir o guarda-chuva, principalmente para aqueles pequenos, médios produtores que estão aí no dia a dia enfrentando essa volatilidade muito grande de preços, porque senão o futuro dessa atividade, como você mesma disse, está em jogo, por dizer assim, não é isso? Quando a gente olha assim, né, a partir da teoria econômica, a gente vê o desenvolvimento, né? Você pode ter uma atividade que se desenvolve e cresce, ou uma atividade que se estagna, e aí você tem uma sobrevivência. Eu vejo que o setor do leite, ele sobrevive, né? Ele sobrevive, é como você falou, é resiliente, você tem pessoas apaixonadas e que amam o que fazem e que não desistem, mas que vão sobrevivendo aí a duras penas, né? E a cada ano, muitas famílias deixando a atividade no campo. É uma questão, quando a princípio, assim, parando para olhar, não vai haver nenhuma mudança significativa no âmbito institucional se não houver uma mobilização organizacional. E o que eu quero dizer com isso, né, Sérgio? As organizações, elas são importantes para fazerem essa roda girar, para fazer as instituições se moverem para ofertar mais crédito, para ofertar mais condição de investimento, para fazer, né, ações de maior proteção, para maior reestruturação para esse setor. Então, eu acredito que cada negócio individual, ele precisa buscar as suas representações, precisa se organizar para colocar em pauta, né, o que precisa ser feito. Nós, enquanto universidade, enquanto centro de pesquisa, nos organizamos para mostrar, né, fazer esse diagnóstico e oferecer esse tipo de informação. Então, assim, nada consegue ser feito se não houver, né, um diagnóstico, aonde que a gente pode atacar, porque hoje eu enxergo o setor, né, como um novelo de lã. São muitos problemas emaranhados. Tem que escolher uma ponta para começar, né, a tentar desembaraçar. A gente olha muito para a questão da comercialização. Então, dentro só da área da comercialização, existiriam várias possibilidades de tentar trabalhar, né, novas formas de comercialização, e isso tudo puxaria, vamos dizer assim, né, estimularia outros tipos de relações. Então, existem várias possibilidades possíveis. Poderíamos pensar em uma organização setorial para tentar trabalhar a difusão de tecnologia. Existem várias coisas possíveis, mas tudo isso tem que passar por um fortalecimento do ambiente institucional. Tudo isso tem que passar por um fortalecimento dessas organizações que têm que buscar objetivos comuns, né? Até pouco tempo atrás, o setor ficava muito conhecido por a disputa, laticínio contra produtores contra laticínio, situações de oportunismo. Então, quando você tem brigas entre dois elos que são tão dependentes entre si, é muito difícil de você chegar em pontos comuns e olhar para o futuro, né? Então, a organização dos atores da cadeia é um ponto principal aqui. A gente tem que estar buscando, né, que cada um conheça o seu papel ali, saiba como se organizar, saiba ler o cenário, saiba ler o mercado, né, consiga aí girar a roda da maneira que convém, vamos dizer assim. Então, eu acredito que muitas ações em conjuntos podem ser tomadas, né, com o apoio da universidade, dos conselheiros, né, do CPEA, para também trazer essas informações, né? Mas tudo isso passa por você ter uma organização desses agentes, né, dos produtores, das indústrias, das cooperativas, dos centros de pesquisa, uma demanda clara, um diagnóstico claro dos problemas e trazendo aí, né, a instância pública para tomar também, né, a rédea da situação, tomar o conhecimento da situação, né? Então, assim, é um trabalho bastante árduo. A gente vê que tem muitos gargalos na atividade, mas para não dar mais força para o meu discurso pessimista, agora vem a hora de falar uma coisa positiva, né? Quando a gente olha na comparação internacional, o Brasil ele tem muito potencial de produção, Sérgio. A gente tem uma grande vantagem competitiva, é que a gente não está sabendo aproveitar ela porque nos falta investimento.
nos falta investimento na atividade. Então, quando a gente olha os outros países, os grandes exportadores, eles já chegaram no limite deles da produção de lácteos, né? E o mundo está numa crescente de consumo por lácteos. Então, quem que vai abastecer esse mundo? O Brasil tem capacidade. A gente já faz isso para todas as outras proteínas, né? Somos aí grandes exportadores de todas as proteínas animais. A gente só não faz isso para o leite. Por quê? Porque o leite é uma atividade mais complexa, o leite é uma atividade mais difícil, o leite é uma atividade mais frágil. Então, ela precisa ter, sim, uma política pública mais específica e mais bem montada, né? E tudo isso depende da organização do setor, que tem crescido muito, Sérgio. Aí eu faço o elogio também, né? Que nos últimos anos aí, essas crises todas do setor serviram também para amadurecer os agentes e tornar essa organização mais sólida, mais coesa. Então, eu acho que isso precisa ser reforçado aí para os próximos, né, pros próximos meses, anos, para que a gente consiga ter mais força e chegar apresentando, né, as questões do setor para poder contar aí com programas mais específicos, né, para o setor, para trabalhar o desenvolvimento e não só a sobrevivência. Bom, eu sei que o teu tempo está curto, te agradeço até pela participação. Nós batemos um papo aqui de quase 30 minutos, mas são vários aspectos, né, dessa atividade tão sensível. Uma última pergunta que eu faço, né, é essa questão da relação que a indústria-produtor, que houve sempre um certo atrito, por dizer assim, lógico, uma depende da outra, né, não deveria acontecer isso. Um questionamento que todos os produtores sempre fazem e pergunto também, reforço, por que o preço do leite chega ao produtor só depois de 30 dias que ele fez a captação, entrega, ele vai saber quanto vai receber? Por que isso não muda e por que isso acontece antes de mais nada, Natália? Esse tema, ele é muito curioso mesmo, né? Foi o tema da minha tese de doutorado, que eu acabei de defender. Então, assim, tá na ponta da língua, Sérgio. É assim porque é assim. Essa é a resposta. Ah, então não dá para mudar? Não, dá para mudar. Não existe nada que impeça de mudar. Por que não muda? Não muda por causa do medo. Então, vou tentar dar um detalhe, né, um pouco mais nessa afirmação tão vaga que eu dei agora. A gente está num contexto onde falta leite. Essa que é a verdade. Então, apesar de na negociação direta do produtor e da indústria, o produtor ele tem, a princípio, um menor poder de barganha, porque ele está negociando um produto muito perecível, que alguém tem que recolher, a indústria tem que recolher e transformar num lácteo que tem maior vida de prateleira. Então, a princípio, nessa relação com a indústria, o produtor ele está em desvantagem, vamos dizer assim, porque a matéria-prima dele é muito perecível. Mas faltam fornecedores qualificados, faltam fornecedores que têm qualidade e que têm volume. Então, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, a indústria passou a competir muito mais entre ela mesma por fornecedores. Então, o poder de barganha do produtor, ele aumentou nos últimos anos, né? Hoje, o que acontece? Se a indústria, ela não consegue manter aquele produtor ali, né? Seja via preço, seja via serviço, se ela não consegue manter um bom relacionamento com o produtor, é muito provável que ele consiga um outro fornecedor. Se esse produtor tiver volume e se esse produtor tiver qualidade, ele com certeza tem alguma outra indústria para fornecer o seu leite. Então, nesse contexto de disputa por matéria-prima, as indústrias e os produtores acabam tendo receio de firmarem contratos, né, de fazerem negociações que travam os preços, que travam os volumes, que travam todas as especificações. Né? Então, quando você não negocia, quando você não trava o preço do leite, quando você não diz assim, olha, próximo mês eu vou estar vendendo o meu leite a R$ 2,80, isso não acontece nem da parte da indústria, nem da parte do produtor, muitas vezes, porque se isso estiver determinado e se o meu concorrente estiver praticando a R$ 2,90, vai haver um certo sentimento em ambas as partes de estar perdendo. Então, isso impede que você fixe certos preços. O que está acontecendo, né, no mercado? E quando a gente olha, né, essa forma de negociação, a gente chama de governança. O que está acontecendo em relação à governança, né, da transação, da comercialização? Tem aumentado os contratos que são feitos, contratos de longo prazo com os produtores, que aí eles definem um ano,
né? Porque senão não tem essa definição. Definem um ano de contrato e eles acabam não fixando um preço, mas eles acabam pegando e atrelando esse preço a algum indexador, ao preço do CPEA, ao preço do Conselheite. Então, o contrato acaba escrito assim, eu vou te pagar o preço do Conselheite do mês passado, vou te pagar o preço do CPEA do mês passado, ou vou pagar uma porcentagem. Então, essa negociação via contrato formal, ela tem ganhado muito peso, porque os produtores e as indústrias querem ter um pouco mais de previsibilidade. Só que ainda assim não se trava o preço para você conhecer ele antes, né? E quando eu converso com os agentes do setor, o que eu ouço é isso. Pode parecer que existe essa demanda, não, eu quero saber o preço antes, eu quero travar o preço antes, mas na hora H ninguém quer fazer isso. Por quê? Porque esse preço ele pode subir muito. E aí tanto o produtor ele poderia estar perdendo uma outra chance com outro laticínio de barganhar, quanto a indústria poderia estar pagando menos com outra pessoa. Entende? Então, esse contexto de falta de oferta, de déficit de oferta, ele também atrapalha jogar essa negociação para o longo prazo. Os agentes ficam muito presos nessa lógica de curto prazo. Será que vai ter leite? Está faltando leite para todo mundo, mas aquele produtor, ele vai ficar comigo? Ou eu tenho o risco de perder ele para a concorrência? Por conta disso, não se trava o preço antes da negociação. E aí a indústria e os produtores se organizam hoje dessa forma como acontece, que é você capta todo o leite, né, durante o mês inteiro, você soma qual é o volume total no final do mês, faz a composição do preço de acordo com a tabela da qualidade, né? E aí você efetiva o pagamento na virada do mês. Então você precisa terminar o mês inteiro para você saber quanto volume você vai receber, porque também a produção ela oscila, né? É muito complicado você ter contratos, negociações onde você trava, serão 300 litros por dia. Em geral, o produtor ele pode estar produzindo, sei lá, 250 a 400, e aí o laticínio tem a obrigação de pegar tudo. Então, ele vai ser pago por volume, então você tem que terminar, esperar, fechar o mês para contabilizar todo o volume. Mas o preço por litro também depende da qualidade, então tem que esperar o mês inteiro para você saber quanto que é a qualidade. Então, hoje, o setor se organiza dessa forma. Vamos esperar para a gente ver quanto que você ofertou de leite o mês inteiro? Vamos esperar para ver quanto que foi a sua qualidade ao longo do mês inteiro? Vamos esperar para ver a condição de mercado para poder te pagar? Então, hoje é assim, o setor espera. Né? O setor ele tem uma organização que também é muito calcada nessa questão do curto prazo, porque existe o medo de você perder o fornecedor. Então, quando eu falo, né, que existem muitas frentes para se atacar o problema, né, da incerteza dentro da cadeia do leite, que existem muitas frentes para se pensar uma reestruturação do setor, a comercialização é uma dessas frentes, porque essa forma de negociação, apesar de você se precaver desse risco, você cria outros riscos, né? Porque não saber o preço com antecedência causa também uma dificuldade de você prever investimento dentro da porteira, né? E aí a lógica que a gente vê hoje é uma lógica muito baseada no preço e não no custo. Então, quando o medo de você fazer, vou travar uma negociação aí, por 3 meses vai ficar R$2,50 o preço. Se eu fosse laticínio ou se eu fosse produtora, né, e sugerisse isso, provavelmente os meus pares, você é louca, imagina, isso não daria certo. Não dá para operar, vamos fazer negociações na bolsa, né, como faz com outros. Mas o ponto é, o melhor preço é o preço mais alto ou o melhor preço é o preço que eu conheço e aí que eu posso gerenciar o meu custo? Essa lógica ela ainda não existe muito no setor, né? Para o setor hoje o melhor preço é o preço mais alto. Mas se o custo for também alto, né, e se ainda houver um custo aí de manejar essa incerteza, esse risco, então você não tem muito ganho. Então, em resumo, Sérgio, a negociação do preço do leite, a comercialização do preço do leite, ela é um aspecto muito importante, sim, quando a gente pensa em investimento. Mas hoje ela é muito prejudicada pela questão da incerteza também, pela questão da dificuldade que os agentes têm também em dimensionar a oferta. Né? Então, assim, não se sabe, o medo de você de alguém não cumprir o combinado, né? O medo de você não cumprir a quantidade negociada, o medo de não cumprir a qualidade negociada, o medo de você trocar de indústria, trocar de laticínio ao longo do mês, faz com que muitas dessas negociações ainda sejam focadas no curtíssimo prazo.
o que é complicado quando a gente está falando de uma atividade de longo prazo como o leite, né? Bom, para finalizar, eu até peço desculpa para que você retome suas atividades, tem uma diferença de 5 horas, né, em relação ao Brasil e França. Os europeus, os franceses principalmente, eles são hábeis, né, no consumo de queijos, né, do leite com valor agregado. Será que está faltando isso aqui no Brasil também? Aquele produtor que é pequeno, né, que eventualmente não tem essa negociação, poder de negociação tão grande com a indústria, com os laticínios, de tentar buscar essas alternativas e agregar valor, fazer produtos de qualidade, sem dúvida nenhuma, isso é o objetivo, mas eventualmente usar parte daquela produção do leite, de captação do leite na produção de queijos especiais, com identificação geográfica, etc. Finalizando com esse tipo de pergunta para você. Eu acho que a gente poderia ver essa questão por três ângulos diferentes. Sim, poderia haver uma verticalização, né? Vamos dizer assim, o produtor resolve se engajar numa produção de queijo mais específica, queijos finos, só que ele vai estar sempre trabalhando isso dentro de um nicho. Né? Ele vai ter aí uma atuação muito de acordo com a escala dele, isso vai permitir que ele tenha uma comercialização municipal, regional, estadual, né? Para ele alcançar uma grande escala para extrapolar é muito diferente. E aí a comparação com a França aí fica desleal, porque a França é um país muito pequeno perto do Brasil nesse sentido. Então, o produtor poderia pensar nisso sim, e aí ele vai ter que fazer esse trabalho pensando em nichos de consumo. Aí entra também o segundo ponto, que é a questão da renda da população. Então, existe uma diferença muito grande da renda da população francesa com a renda da população brasileira. Como que a gente pode observar isso? Pelo valor do salário mínimo. Né? Quando a gente vai observar um produto lácteo no mercado, aqui na França, na conversão, às vezes ele até pareia com o produto brasileiro, né? Se a gente faz aí a conversão pelo câmbio, às vezes fica até perto, em geral é um pouco mais barato, porque entra no terceiro ponto que é o subsídio, né? Mas, em geral, o preço está pareado. O que não pareia na conversão? O salário mínimo. O salário mínimo francês não pareia com o salário mínimo brasileiro. Então, a gente tem um limitante grande no cenário brasileiro, que é a questão da renda da população. E aí, o que acontece? Quando você tem uma renda da população mais baixa, o que vai acontecer? Esse nicho, né, essa verticalização que a gente está pensando do produtor, ele é menor. Então, você tem aí menos gente consumindo produtos lácteos de maior valor agregado, como é o caso de queijos finos. Então, a população brasileira, ela consome muito os lácteos que são mais comoditizados, como é o caso do leite fluido, leite UHT, o queijo mussarela é o queijo mais consumido, né? E também o leite em pó. Então, essa tríade aí são os 3 lácteos mais consumidos. Toda vez que você está engajando num produto que é refrigerado, né, um iogurte, veja só como os iogurtes mesmo, eles perderam espaço na prateleira e cederam mais espaço às bebidas lácteas, que são produtos mais baratos, são lácteos, mas são mais baratos do que iogurte propriamente dito. Então, a renda da população é um ponto importante no cenário brasileiro, né? Dentro do consumo tradicional do Brasil, os lácteos, eles entram como produtos supérfluos, né? Na França, não, são produtos que estão muito integrados à culinária, né? Toda refeição você tem o queijo na mesa. Então, existe uma diferença grande de consumo e existe uma diferença grande da renda da população. E o terceiro ponto, né, para fechar, a questão do subsídio. Então, existe também uma política nacional mais estruturada para as propriedades leiteiras na França, né, do que no Brasil. Então, a produção de leite aqui, ela conta aí com uma estrutura, né, pública, governamental, de subsídios diferentes do que acontece no Brasil. Obviamente, você tem com isso, né, um incentivo maior para que tenha essa oferta e que esse volume, né, de queijos e de produtos diferentes, muita variedade de produtos, chegue até o consumidor. Então, são 2 contextos bastante diferentes e que, claro, né, a gente pode olhar para tentar espelhar, mas a gente vai ter sempre limitantes. Então, a questão de você trabalhar uma verticalização, o produtor começar a engajar e fazer, né, o queijo fino, ele pode fazer isso, mas ele vai ter que estar atento a quem é o público consumidor dele na região onde
ele está, qual é o volume que ele vai oferecer, como ele vai escoar esse produto, qual produto ele vai fazer, qual é o nicho que ele vai estar olhando, porque provavelmente essa produção desse queijo fino mais especial, ela vai estar mais nichada, e esse nicho é um nicho menor, né, do que o que é considerado nicho em outros países, como aqui na França. Natália Grigol, muito obrigado pela participação. Sem dúvida, uma reportagem, uma entrevista, um bate-papo, né? Com vários detalhes, aspectos todos voltados a essa cadeia produtiva tão importante, né? E tão negligenciada. Talvez eu tenha usado um pouco mais, um pouco peso, né, dado um peso um pouco maior para esta atividade, para os produtores, no aspecto voltado aos produtores resilientes, né, que estão aí acompanhando e sem dúvida nenhuma vão acompanhar com detalhes todo esse nosso bate-papo. Muito obrigado, bom trabalho para você aí, para a tua família e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre leite com vocês. Eu também espero que esse bate-papo aí seja útil para os ouvintes, que traga aí mais pontos para serem debatidos, discutidos, porque é dessa forma que a gente faz, né, o nosso setor crescer e se desenvolver. É um setor que precisa tanto, que merece tanto, né, tão importante aí economicamente falando, nutricionalmente falando. É um setor tão importante para a economia brasileira, merece ter um olhar mais especial. Eu agradeço bastante, também fico à disposição. Até mais. Até mais. Muito obrigado. Bom, lembrando a todos que estiveram conosco, todas essas informações ficam disponíveis nos canais, nas mídias oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e avise os amigos também sobre o clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.